Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre prevenção, conversar um pouco mesmo sobre o assunto, porque a gente está vendo repetidas tragédias, ano a ano, acontecendo. A palavra prevenção sempre vem à tona, mas a gente efetivamente não discute o porquê que a gente concorda com ela, mas não age de forma preventiva. Porque tem alguns uns pontos que eu acho super importante a gente falar. A gente tem vários exemplos práticos, infelizmente, de tragédias que agora, fevereiro de 2023, que eu tô gravando esse vídeo, recém aconteceu mais uma tragédia de chuvas no litoral, agora foi no litoral norte de São Paulo, São Sebastião ali, e outros municípios. A gente viu uma estrada ser levada praticamente, desapareceu a estrada. A gente viu ano passado em Petrópolis uma tragédia absurda. E a gente sempre fala, e a prevenção? O que que são alguns pontos que a gente sempre tem que lembrar? O primeiro é que a prevenção, os ganhos da prevenção são invisíveis. Por quê? Porque quando a gente previne algo, aquilo simplesmente não acontece. Então, como que a gente vai saber? Um exemplo que eu sempre dou é assim: imagina que a gente está descendo uma escada e a gente vai lá e decide se segurar no corrimão da escada. Não acontece nada, não vem uma notificação no celular dizendo: parabéns, você acabou de evitar uma fratura na perna, que você ia cair e ia quebrar a perna. Ou quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para os lados, e aí esse olhar para os lados, beleza, não tem carro, a gente atravessa. Imagina se viesse uma notificação: ó, parabéns, você iria ser atropelado, mas não foi porque você olhou. Sabe? Que a gente conseguisse ter uma certeza daquilo que a gente evitou. Então, o ganho da prevenção ele é invisível. Isso é uma coisa, parece óbvia, mas é sempre bom lembrar. Por quê? Porque o gasto da prevenção não é invisível. O custo é altíssimo. A gente poderia e deveria ter tomado medidas para proteger os habitantes desses locais aí das encostas. Esse é só um exemplo da chuva. A gente viu também doenças respiratórias, como a própria Covid-19. A pandemia, na minha visão, deveria ter sido uma lição sobre prevenção, né? Porque eu até estava conversando esses dias numa entrevista, e aí a gente estava falando sobre o uso de máscaras, e daí veio a pergunta para mim: por que que antigamente, mesmo reclamando, as pessoas usavam máscaras e hoje elas não estão mais usando? Né? Mesmo a máscara tendo o seu papel, a gente entendendo do papel da máscara para ajudar a vacina a mitigar a transmissão. E aí o que me parece é que antes a máscara era reação. Era uma coisa reativa, a gente estava reagindo, estava se defendendo. Hoje a máscara passa a ser mais prevenção. O que que acontece? Se eu tenho eu, por exemplo, Isaac, estou com as 4 doses, né, as 2 doses mais os 2 reforços da vacina contra a Covid-19, tenho essa proteção, mas quando eu vou num local fechado, num supermercado ou num local muito fechado, eu boto minha máscara PFF2 bem vedada. O que que eu estou fazendo? Eu estou me prevenindo de uma infecção por um vírus respiratório que possa estar lá suspenso no ar, naquele ambiente mal ventilado que não conseguiu fazer a troca. Eu estou fazendo uma prevenção. Eu não boto a máscara, vou no supermercado e recebo a mensagem: ó, parabéns, você teria pego Covid, mas não pegou por causa desse uso de máscara. Isso não acontece. Então eu uso sabendo que eu estou prevenindo. E aí, o que que acontece? A gente percebe que existem culturas de maior prevenção e culturas de menor prevenção. Isso aí são sociedades. Inclusive, tem até aquela fala comum de que o brasileiro é visto assim como uma pessoa que resolve problemas rapidamente, que sabe tirar um coelho da cartola, né, para resolver uma coisa inesperada. E isso vem muito, ao meu ver, da cultura de reação. A gente, meu Deus, aconteceu uma coisa, vamos reagir. A gente tem ideias e tenta reagir. Porque quando a pessoa faz a prevenção, aquela coisa normalmente não acontece, então ela nem precisa criar essa habilidade. E aí a gente faz o loop para essa fala do ganho que eu estava falando antes. O ganho da reação ele é visível. Porque se acontece uma coisa e eu vou lá e tomo uma ação e por mais que ainda tenha muitas perdas, eu consiga sobreviver no final daquela ação, eu sinto que eu ganhei, que eu consegui dar a volta por cima da tragédia. E aí isso dá uma falsa impressão de que a gente está fazendo certo. A Covid é um exemplo nisso também. A gente pode pensar assim: olha a quantidade de óbitos que a gente teve. É um absurdo. Só nos Estados Unidos foi mais de 1 milhão. Aqui no Brasil está chegando em 700 mil óbitos pela Covid-19. Isso é um absurdo. Mas, o que que a gente olha? O país, o mundo, ele sobreviveu.
né? Parece que, ó, a gente está aqui, várias pessoas sobreviveram. Só que isso, além de ser um tremendo desrespeito a quem morreu e a quem perdeu pessoas importantíssimas na sua vida, também é um problema para implementar a cultura de prevenção. Porque, olha aí, seguimos, né? Agora a gente está tendo, por exemplo, outro caso, que é a H5N1, que eu recomendo muito, inclusive, que vocês acompanhem a Melanie Fontes Dutra no Twitter, né? O arroba dela é Melziland, Mellzilland, arroba Melziland, que ela tem uns fios bem explicativos sobre isso, mostrando que o vírus da H5N1, que é a gripe aviária, está se espalhando. E agora parece que ele está aprendendo, muitas aspas, porque não é esse o termo, né? É só para explicação fácil, aprendendo a infectar mamíferos, está se adaptando. E o que que é isso? Isso é alerta. A gente precisaria de atitudes de prevenção. Mas o que que provavelmente a gente vai fazer se a gente acompanhar a Covid? Caso estoure uma epidemia ou mesmo até uma pandemia, tomara que não, aí a gente vai agir. Isso tá certo? Não tá certo. A gente precisa prevenir, sabe? E o que que é o outro problema da falta de prevenção? Quanto mais a gente gasta em reação, menos a gente tem tanto dinheiro quanto tempo para gastar em prevenção. Prevenção custa caro e leva muito trabalho. E aí a gente, por exemplo, pega o exemplo de Petrópolis, ainda se está trabalhando lá, ainda tem várias coisas que não foram feitas, que não foram reconstruídas. Então a gente gasta tempo e dinheiro aos montes para reagir a algo que teve muita morte evitável, muita morte desnecessária, é um absurdo, né? E a gente não consegue ter o tempo e o dinheiro para gastar na prevenção, sabe? Isso é um problema. E aí tem a última parte dessa minha conversa, esse meu praticamente desabafo, é que quando alguém vem e dá um alerta, e um alerta normal, assim, sem socorro, socorro, né? Sem gritaria e tal, um alerta muito bem feito, a gente vê muita acusação de alarmismo, de profeta do caos, de gente que quer que as coisas ruins aconteçam. Sabe, isso é um absurdo. Isso é que nem uma mãe que tá vendo um filho lá de 2, 3 anos andando só com um pé num muro e pulando lá e praticamente caindo. Daí a mãe fala: Menino, tu vai cair. E aí ele cai. Não foi mau agouro, não foi que a mãe quis que ele caísse, né? Porque aquela situação estava óbvia, né? Isso aí aconteceu inclusive quando a gente fez as análises de dados da Covid, a gente fazia as previsões, ó, se crescer desta mesma forma, daqui a tantos dias a gente vai ter um número de óbitos de tanto. E aí aquilo acontecia, não é que a gente estava sendo um super gênio, é porque infelizmente não estava sendo feito nada praticamente. E quando a gente fala em não é feito nada, o que que é? É uma iniciativa de prevenção conjunta e bem feita, coordenada. Não adianta nada, por exemplo, o Isaac usar máscara e ficar em casa e fazer de tudo, e daí o Joãozinho não fazer isso. O Joãozinho ir lá e fazer tudo o contrário. Essa ação, ela fica desbalanceada. Então a gente não tem a prevenção. Tanto que a gente olha os países que têm uma cultura de prevenção maior, como os países da Ásia, por exemplo, o Japão é um exemplo, a gente olha inclusive os indicadores de como eles se preveniram, eles estão numa prevenção meio estável durante a pandemia inteira e tiveram uma quantidade de óbitos muito inferior aos países que não se previnem, lá naquela fase sem vacina. Aí agora que os países estão abrindo e estão tendo mais mobilidade, o que está acontecendo? Esses países que se cuidaram super bem lá atrás estão tendo as maiores ondas de óbitos agora. Aí até parece, nossa, tá tendo muito óbito, mas quando tu pega o total, esse valor é infinitamente inferior aos países que não se cuidaram, que não se preveniram. Então é isso que eu queria desabafar, sabe? Por que que a gente não atua em prevenção? A gente meio que sabe, o ganho é invisível, o gasto é alto, né? O ganho da reação ele chama atenção, ele fica nos sugando assim, olha, tu reagiu e deu certo, deixa para reagir em vez de prevenir, prevenir é caro, sabe? A gente, sei lá, bate o carro, daí não tem seguro, daí fica, mas eu consegui emprestado com um amigo, no fim das contas eu dei um jeito lá e deu certo, mas isso custou muito mais e gastou muito mais energia do que se eu tivesse tomado uma atitude maior de prevenção. São só pequenos exemplos, assim, que eu trago para vocês.
Então era isso, galera. Assim, eu queria que esse vídeo levasse quem assistisse ele a refletir, sabe? E se todo mundo tomasse uma atitude a mais de prevenção do que já não iria tomar antes, já eu vou ficar feliz, sabe? Eu sempre brinco, se a gente fizer um a mais por dia, são 365 a mais por ano. Independente do que for, se for ajudar uma pessoa a tomar uma atitude de prevenção, enfim, qualquer coisa. Então, vamos refletir sobre isso, vamos pensar no porquê que a gente não faz atitudes de prevenção e o que que a gente poderia mudar para começar a fazer e advogar a favor da prevenção. E principalmente, não xingar quem dá um alerta antecipado. Um alerta antecipado devia ser algo que a gente devia agradecer muito. E se a gente toma uma atitude para aquele alerta antecipado e não acontece aquilo, a gente tem que ficar feliz. E não, olha, ele avisou, a gente se protegeu e não aconteceu nada. Isso é maravilhoso. A melhor coisa que eu penso é eu ir eu tô com alguma coisa, sei lá, uma dor, aí eu vou no médico, e aí o médico diz, ó, não tem nada, era só uma dorzinha muscular. Eu não vou dizer, ah, não, que droga, vim por nada. Não! É isso que a gente tem que pensar. Então, agradeço quem ficou até aqui assistindo, e qualquer dúvida, qualquer conversa, eu tô sempre disponível nas redes sociais, tá bom, pessoal? Um abraço e tchau, tchau, até mais.